Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Hoje tem jogo do Botafogo glorioso, é o meu grande amor, te amo fogo. Pois é galera, hoje, quase amanhã, o Fogão entra em campo para enfrentar a LDU na altitude de Quito, no Equador, às 23 horas, horário de Brasília, pela Copa Sul-Americana. É importante que o Fogão passe por cima da altitude, passe por cima do adversário e vença para chegar com tranquilidade à última rodada da fase de grupos, brigando muito bem para terminar como líder e aí sim passar direto às oitavas de final da competição internacional. Neste vídeo, praticamente tudo que você precisa saber a respeito do jogo. Depois posso trazer um complemento, mas muita coisa você vai saber agora. Antes, um recado especial para você. Aposte na PagBet. A partir de R$1 você já pode jogar na PagBet. Você faz o seu cadastro sem burocracia, com muita tranquilidade. Na PagBet, as cotações são altíssimas. PagBet, acertou, tá pago. Link do canal Fabiano Bandeira no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, galera, o Fogão tem um encontro marcado às 21 horas, horário de Quito, 23 horas, horário de Brasília, com a LDU. E como está a equipe equatoriana? Invicta a 8 partidas. Tinha vencido um jogo pelo Campeonato do Equador antes da partida aqui no Rio de Janeiro contra o nosso Fogão, empatou em 0-0 com o Glorioso e então empatou mais algumas partidas, ganhou outras e nos últimos 8 jogos a LDU empatou 4 vezes e venceu outras 4 vezes. Recentemente a LDU venceu Independiente Del Valle por 3-2 fora de casa. E como está o campeonato equatoriano? Del Valle líder com 31 pontos em 13 jogos, LDU vice-líder com 24 pontos também em 13 jogos. Então foi uma vitória impactante da LDU sobre o Independiente Del Valle recentemente. Interessante que a LDU é vice-líder no campeonato equatoriano, vice-líder do Grupo A da Copa Sul-Americana. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro e líder do Grupo A da Copa Sul-Americana. Na última rodada do Campeonato Equatoriano, a LDU venceu por 4-2 o Libertad do Equador. 3 gols foram de pênalti e um deles foi peculiar, porque estava 3-2 para a LDU, o goleiro cometeu o pênalti, o goleiro adversário foi expulso, então a LDU bateu um pênalti com um jogador de linha no gol do Libertad lá do Equador e converteu, vencendo então por 4-2 em Quito. Agora vamos começar a falar quais os cuidados o Botafogo deve tomar, como o Botafogo também pode atacar o adversário de mais tarde. Primeiro ponto, galera, a altitude faz diferença, não só na questão física, mas também durante o jogo. A bola varia e não é como jogar ao nível do mar. Tem algumas peculiaridades um jogo na altitude. Os atletas do Botafogo não devem pensar nisso o tempo inteiro. Precisam entrar em campo e disputar. Não tem a competição, não tem o jogo. Chega lá e joga. A gente vê o que acontece. Só que realmente é um jogo diferente, isso a gente observa daqui, torcendo e fazendo as análises que devemos fazer. Pois bem, LDU, claro, tem velocidade em casa, não se defende tanto quanto fez aqui no Rio de Janeiro, vamos lembrar um pouco? O Botafogo tentou propor o jogo, a LDU ficou atrás da linha da bola praticamente o tempo inteiro, o Botafogo não encontrou soluções naquele dia para entrar na área com tranquilidade e fazer os gols. 0-0, a LDU comemorou o resultado aqui no Rio. O árbitro também ajudou a segurar muito o jogo, deu poucos minutos de acréscimo em relação à cera da LDU, tanto no primeiro tempo quanto na segunda etapa. E o Botafogo tinha vindo de um jogo muito desgastante contra o Flamengo, vitória por 3-2,
com o segundo tempo praticamente inteiro tendo um jogador a menos. Então o Botafogo não conseguiu superar a equipe equatoriana, que se defendeu muito bem aqui no Rio. No Equador, a LDU tende a propor o jogo, ou pelo menos tentar propor o jogo, ter mais posse de bola também. A LDU em Quito vem tendo mais posse de bola que a maioria dos adversários. Então, vai tentar atacar o Botafogo e por mais que, por conta da altitude, busque a velocidade, pelo lado direito, com certeza, isso o Botafogo permitir, espero que não permita. Pelo lado esquerdo, a LDU tem um jogador chamado Alvarado, que não foi tão acionado aqui no Rio, mas tem muita qualidade, tem talento. Então ele constrói o jogo também pelo lado do campo, muitas vezes faz aquela diagonal para dentro, levando dificuldade, perigo aos adversários da equipe equatoriana. O Anangonô também, um atacante que pode jogar por dentro, tem muita força, pode jogar em algum momento pelo lado do campo também, tentando carregar a marcação. É um time que em alguns momentos vai tentar explorar a velocidade, em outros momentos vai tentar explorar essa técnica, principalmente com o Alvarado, ou pelo lado esquerdo, ou trabalhando por dentro, ele que é destro. O Piove também, meio-campista, que não jogou aqui no Rio de Janeiro porque estava machucado, deve estar à disposição do treinador, vem jogando. Então a LDU ainda vai mais forte para o jogo de hoje em relação ao jogo anterior contra o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Aí tem aquelas armas de sempre. Chute de fora da área na altitude. A LDU vem utilizando tanto com a bola rolando quanto com a bola parada. Recentemente o Alvarado fez um golaço de falta. Eles têm essa característica da finalização. Só que aqui eu começo a falar sobre o Botafogo trazendo uma boa notícia. Se os jogadores do Botafogo conseguirem encaixar as finalizações de média e longa distância, se conseguiram já algum tipo de adaptação no treinamento de ontem e pensam em colocar isso em prática hoje, que consigam, porque a LDU também toma gols de fora da área. Os adversários equatorianos que vão lá jogam contra a LDU e exploram esse chute de média distância, de longa distância. Então os jogadores do Botafogo devem ficar atentos a isso. Bola aérea também tem que ser um ponto forte do Botafogo no jogo de hoje. É um ponto forte ao longo da temporada. A LDU, em alguns momentos, dá espaços pelo lado para os cruzamentos e não consegue marcar da melhor forma dentro da área na bola aérea. Aqui no Rio de Janeiro, eles estavam focados só em defender. Repito, lá tende a ser um jogo diferente. Até em jogadas de escanteio curto, a LDU dá espaço para que façam 2 contra 1, para que façam cruzamentos na área. Então o Botafogo pode explorar esse tipo de situação. As pontas do Botafogo também são sempre fortes, o Júnior Santos por um lado, Vitor Sá ou Luiz Henrique por outro lado. Temos que ver com relação à altitude, porque tem que ter gás, fôlego para subir, mas eles têm que recompor também, porque a LDU não vai brincar em serviço, provavelmente, na exploração dos lados do campo. E mais, o Botafogo, que é um time que costuma roubar bolas no campo ofensivo, pode até tentar, porque a LDU, vez ou outra, tenta sair jogando e erra. Só que o Botafogo não vai poder errar, nem vai poder fazer tantas vezes por conta do ar rarefeito. Então, o Botafogo tem essa característica, mas vai ter que dosar também, entendendo o melhor momento para dar o bote. Temos um time experiente. Espero, então, que o Glorioso consiga surpreender o adversário. Por fim, nessa parte tática, a LDU, que joga no 4-3-3, jogando em Quito, no campeonato equatoriano, dá alguns espaços por dentro, tenta sair para o jogo, não protege bem a frente da área, possibilitando que o adversário dê um passe vertical para que haja uma movimentação também diferente e eles acabam não entendendo em algumas situações. O Botafogo tem que estar atento a isso no jogo de hoje, galera. E o jogo de hoje que está sendo visto lá no Equador como o principal jogo da LDU no ano. Se você entrar nas redes sociais, eu entrei no Twitter para ler comentários, para ver também as publicações da LDU. Em praticamente todas as publicações recentes, a instituição chama os torcedores, fala para a galera comprar os ingressos para o jogo de mais tarde, tem vídeo motivacional para o jogo de hoje, com música típica e também
com um trechinho de Cidade Maravilhosa, muitos torcedores comentando, torcedores dando força para a LDU, falando que é o principal jogo do ano, falando que é o principal jogo da Sul-Americana para eles. Tem torcedor reclamando, falando que não podem jogar como jogaram na vitória por 4-2 sobre, segundo um torcedor, como li, o time pequeno, que no caso é o Libertad, lá do Equador, e se jogar como jogou contra o Libertad, vai ser goleado pelo Botafogo, o time equatoriano, segundo um dos torcedores. Então, muita gente querendo ver o jogo, muita gente dando força para a LDU e todos lá tratando esse como o principal jogo, ou quase todos, muita gente tratando o jogo como o principal do ano para aquela instituição, que o Botafogo trate como um jogo muito importante. O Glorioso está em várias frentes, teve recentemente na Copa do Brasil, agora ainda tem a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, então temos muitos jogos importantes, mas de fato o jogo de hoje é importantíssimo, o jogo de hoje que só terminará amanhã. Estamos muito juntos, eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira, eu peço para que você traga novos inscritos, vamos passar dos 42.900, depois dos 43.000, então vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!